Casa assombrada. Eu era diarista e passei a trabalhar para uma família que morava em uma casa antiga, cercada por árvores retorcida e um silêncio inquietante. Na primeira semana me contaram que a casa tinha uma história sombria. Diziam que há muitos anos uma mulher havia desaparecido ali, e a família que morava lá nunca mais foi vista por ninguém. No primeiro dia, enquanto limpava o porão empoeirado, encontrei um baú coberto de teias de aranha. A curiosidade me levou a abri-lo. Dentro havia objetos estranhos e fotos de pessoas com expressões de desespero. O ar parecia gelar e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Comecei a ouvir sussurros, como se alguém estivesse me chamando, mas sempre que me virava, não havia ninguém ali. Nos dias seguintes, as atividades na casa tomaram um rumo estranho. As portas batiam sozinha e eu sentia uma presença me observando. Acendi incenso para espalhar as más energias, mas isso parecia apenas irritá-las. Uma noite, quando limpava a sala, ouvi risadas infantis vindo do andar de cima. Surpresa, subi as escadas. Encontrei tudo em silêncio. As crianças estavam na escola, segundo a família. A situação piorou. Uma semana depois, ao voltar para casa, percebi que as fotos do baú haviam mudado. Agora havia uma foto minha tirada enquanto eu trabalhava no sofá. E no fundo, uma sombra estava me arrastando. Meu coração disparou. Fui pesquisar a história da casa e descobri que ninguém havia morado ali. Conseguiria sair ileso. O que mais me assustou foi encontrar o nome de uma diarista que jamais foi vista novamente. No último dia em que limpei a casa, resolvi confrontar a presença. Gritei: "Quem está aí?" E o ar gelou. Uma voz sussurrou ao meu ouvido: "Fique." Fugi da casa sem olhar para trás e nunca mais voltei. As vozes, ao olhar para o espelho, sinto que alguém está atrás de mim. Acredito que a casa ainda guarda segredos e que, de alguma forma, eu fui marcada por ela. Coisas estranhas na casa. Eu sempre trabalhei como diarista e tudo correu bem por anos, mas um dia aceitei um trabalho em uma casa que eu nunca tinha visitado antes, localizada em um bairro que parecia calmo, mas cuja atmosfera me deu um arrepio na espinha. A proprietária, uma mulher de meia idade chamada Clara, me recebeu com um sorriso e seus olhos tinham uma distância que me deixou desconfortada. Comecei a limpar a casa. Era estranhamente silenciosa. Enquanto aspirava o corredor, notei quadros antigos nas paredes, retratados de pessoas que pareciam me observar. A luz começou a piscar, mas pensei que fosse apenas um problema elétrico. Quando entrei na sala de estar, a temperatura caiu drasticamente e um frio arrepiante percorreu minha pele. Por volta das 2 da tarde, ouvi um sussurro vindo de um dos quartos. Parecia uma criança, chamando por ajuda. A princípio pensei que fosse só uma pegadinha, ou que Clara tinha filhos. Fui até a porta do quarto e, instante, abri. O quarto estava vazio, mas o sussurro continuou. Foi então que percebi que o ar estava pesado e um odor de mofo tomou conta do ambiente. Segui o som até um antigo brinquedo de pelúcia, caído no canto. Eu me agachei para pegá-lo e quando o toquei, senti uma sensação de que algo estava errado. As luzes começavam a piscar novamente e eu me levantei rapidamente, sentindo a urgência de sair daquele lugar. Ao voltar para o corredor, vi uma sombra passando rapidamente pelo canto do meu olho. O medo tomou conta de mim. Tentei ignorar, mas as coisas começaram a ficar mais estranhas. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam e eu ouvia risadas distantes que ecoavam pelas paredes. Decidi que era hora de ir embora, mas ao verificar minha bolsa, percebi que meu celular tinha sumido. Fui até a cozinha para procurar e encontrei Clara me observando com um sorriso que não alcançava os olhos. "Você está bem, querida?" Ela perguntou com uma voz suave, mas havia algo de sinistro em sua expressão. Tentei me afastar, mas tudo parecia estar conspirando para me prender ali. Em um momento de desespero, olhei nos olhos dela e percebi que não estava mais sozinha. O ambiente estava cheio de presenças invisíveis e uma voz sussurrava meu nome.
Com um impulso, fui até a porta da frente. Quando tentei abrir, percebi que estava trancada. O pânico subiu e por um momento pensei que nunca mais conseguiria sair. Finalmente consegui arrombar a porta e corri para a rua. O ar fresco me atingiu com um soco, mas não conseguia olhar para trás. Fui parar em casa, o coração batendo descontroladamente. Nunca voltei para aquela casa. E sempre que lembrava daquela experiência horrível, minha mente se enchia de perguntas. Quem eram aquelas vozes? O que aconteceu com a criança? Nunca saberemos. Hoje, sou mais cautelosa em aceitar novos trabalhos. Algumas casas guardam segredos que é melhor deixar enterrado. A Casa da Luz que Não Se Apaga. Meu nome é Valéria e nos últimos anos trabalhei como diarista em várias casas da cidade. O meu trabalho me levou a muitos lugares e em algumas dessas casas senti uma estranha sensação desde o início. Porém, nada se comparou ao que vivi em uma mansão antiga no subúrbio, que se tornaria o cenário de um episódio de terror. Um episódio aterrorizante. Era uma manhã chuvosa de quinta-feira, quando percebi a ligação dona da casa, uma mulher chamada Rosângela. Sua voz era suave, mas havia um toque de nervosismo que eu não conseguia ignorar. Valéria, preciso que você venha o mais rápido possível. A casa precisa de uma limpeza e digamos que não estou me sentindo muito bem. Aceitei o serviço sem hesitar. Animada pelo novo desafio, quando cheguei à mansão fiquei impressionada com a sua beleza. A construção era importante, com janelas grandes e um jardim que, apesar de o cuidado, possuía um charme peculiar. Entretanto, ao entrar, fui recebida por um frio que não conduzia com o clima lá fora. Rosângela me levou até a sala, decorada com móveis antigos, um grande espelho emoldurado. Estou tendo dificuldades para dormir, Valéria. Às vezes sinto que alguém está me observando, confessou, puxando-me para mais perto. Eu, que sempre ouvi histórias sobre casas assombradas, tentei parecer tranquila enquanto escutava. Após alguns minutos de conversa, ela subiu para o quarto, deixando-me sozinha. A sensação de ser observada aumentou. Comecei meu trabalho com uma pressa inquietante. Enquanto limpava a casa, notei detalhes peculiares. O espelho parecia embaçado rapidamente. Sempre que eu me virava, havia uma sombra que parecia deslocar por trás de mim. Ignorei o impulso de olhar. A tarefa exigia mais atenção, mas logo após ouvi um barulho vindo do andar de cima, algo como sussurro, seguido de um leve choro. Um arrepio subiu pela minha espinha. Chamei por Solange, mas obviamente não obtive resposta. Decidi subir mais por curiosidade do que por preocupação, já que a casa era silenciosa demais. O corredor tinha paredes revestidas com papel de paredes desbotada e um cheiro de mofo que me fez engasgar. As portas dos quartos estavam entreabertas, mas nenhuma delas parecia acolhedora. No fim do corredor destaca uma porta escura que me chamou como um imã. Aproximei e quando abri, um vento gélido me acolheu, fazendo a luz da lâmpada tremolir. Dentro do quarto encontrei um ambiente cuidadosamente arrumado, mas gelado ao toque. A cama era coberta com um lençol branco impecável, mas faltava algo, uma presença assim que entrei. Uma voz suave sussurrou seu nome, como um eco pedindo no tempo. Valéria. Virei rapidamente só para ver a porta balançar sozinha. Pavor tomou conta de mim e eu fugi do quarto correndo de volta para a sala. Ao descer, encontrei Solange sentada em uma cadeira com a expressão de quem havia visto um fantasma. Você ouviu também, não é? Perguntou, seus olhos arregalados. Expliquei o que aconteceu, embora minha própria voz tremesse. Essa casa é amaldiçoada, disse ela, como se já soubesse do que eu falava. Meu avô era muito supersticioso. Ele dizia que a alma de uma mulher ficou presa aqui depois que morreu. Há muitos anos, desde então, coisas estranhas acontecem. Tentei rir, mas o riso morreu em minha garganta. Vamos nos concentrar no trabalho, sugeri. Mas mal consegui me mover. O dia passou lentamente, com declarações
da dona da casa cada vez mais sombria, histórias de espírito e desaparências. Ao cair da noite, decidi parar. Assim que ela me pagou, senti um impulso implacável de sair correndo. Mas quando estava prestes a ir, uma sombra enorme passou pela janela. Parada, a respiração acelerada, vi a sombra se mover em direção à porta da frente. O desespero tomou conta de mim e eu, com um impulso, corri para fora. Senti a chuva fria em meu rosto. Consegui chegar ao meu carro, mas algo parecia me observar, como se eu não estivesse sozinha. Com a porta trancada, liguei o carro e fugi dali. Mas a sensação de que algo ou alguém ficou para trás não me deixou em paz. Nos dias seguintes que surgiram, não consegui parar de pensar naquela casa. As histórias da dona da casa ecoavam na minha mente, e a cada vez que tentava dormir, ouvia aquele sussurro: Valéria. Apenas algumas semanas depois, recebi uma mensagem dela: Você pode voltar? Preciso de sua ajuda novamente. Recusei, mas o que mais me aterrorizava era a certeza de que alguma coisa amaldiçoada estava presa naquela mansão. Assim como nunca mais voltei, o trabalho de diarista foi interrompido por um medo inexplicável. Às vezes, em noite silenciosa, ainda ouço aquele sussurro e recordo a sombra que fez a mim sua expectatura involuntária. Hoje, a casa continua lá, silenciosa, vazia, e eu carrego lembranças de uma experiência que mudaria para sempre minha percepção sobre o que existe além da vida. Nunca se sabe o que se esconde atrás de portas fechadas. Se você gostou desse vídeo, tem um relato que gostaria de me contar, me mande no e-mail, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Me fale o que você achou desses relatos, tá bom? E deixa aqui nos comentários. Um beijo!